Olá pessoal, tudo bem? Sou Erivelto Nunes, professor do Colégio Estadual Pandiaca Lógeras, e hoje, no Pod Pand, irei contar um pouco sobre a história de São Jorge, um dos santos mais devotados no país. São Jorge nasceu em 275, na antiga região chamada Capadócia. Hoje, esta região é parte da Turquia. O pai de Jorge era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe, chamada Lida, mudaram-se para a Terra Santa. Lida era originária da Palestina. Era uma mulher que possuía instrução em muitos bens. Ela conseguiu dar ao filho Jorge uma educação esmerada. E, ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo. Tanto que logo ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. E por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte de Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu o cargo de tribuno militar. Mas quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para um nível mais alto ainda, a corte do imperador. Lá, porém, quando começou a ver a crueldade com que os cristãos eram tratados pelo Império Romano que ele servia, mudou seu pensamento. Ele já conhecia o cristianismo por causa da influência de sua mãe e da Igreja de Israel. Então, ele deu um primeiro passo à fé. Distribuiu todos os seus bens aos pobres. Mesmo sendo membro do alto escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida pelo Evangelho que ele já conhecia. Entretanto, o imperador Diocleciano tinha outros planos para ele. Sua intenção era eliminar os cristãos. Assim, no dia em que o Senado confirmaria o decreto do imperador, que autorizaria a eliminação dos cristãos, Jorge levantou-se na tribuna e se declarou espantada com esta decisão, que ele obviamente julgava absurda. Além disso, disse ainda que todos os romanos é que deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. Todos ficaram muito perplexos quando ouviram palavras como essas vindas da boca de um membro da Suprema Corte de Roma. Questionado por um cônsul sobre o porquê dessas palavras, Jorge respondeu-lhes que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade e, por ser estar dizendo a verdade, a defenderia a todo custo. Mas o que é a verdade? Perguntou o cônsul. Jorge respondeu: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vos perseguis, e eu sou servo de meu Redentor Jesus Cristo, e nele, confiando, me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. Assim então, o imperador, furioso ao perceber o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso, enviou-o a sessões de torturas violentas e terríveis. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador. Este perguntava se depois da tortura abandonaria a fé cristã. Jorge, porém, em momento nenhum hesitou a reafirmar sua fé, cada vez com mais coragem. Muitos romanos, ao presenciarem estes fatos, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Aliás, mais tarde, ela se converteu à fé de Jesus Cristo. Por fim, Diocleciano, vendo que não conseguiria dissuadir Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era dia 23 de abril do ano 303. Aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor.
Mas como surgiu a devoção a São Jorge? Os cristãos reconheceram o corpo de São Jorge e veneraram seus restos mortais como relíquias, após recolherem o corpo de São Jorge. Isso porque todo mártir, ou seja, aquele que é morto por causa da fé em Jesus Cristo, se torna santo. Mas também os cristãos levaram as relíquias de São Jorge para a antiga cidade de Dióspolis, onde ele crescera. Lá, seu corpo foi sepultado. E anos mais tarde, o primeiro imperador cristão, chamado Constantino, conhecendo a bela história de São Jorge, mandou que fosse construído um oratório. Sua intenção era que a devoção a São Jorge se espalhasse por todo o império. E por volta do século V, já se contavam 5 igrejas dedicadas a São Jorge na capital do Império no Oriente, chamada Constantinopla. Mais tarde, no vizinho país do Egito, foram construídas 4 igrejas e mais 40 conventos dedicados a São Jorge. São Jorge passou a ser venerado como sendo um dos maiores santos da Igreja Católica, em várias regiões, como na Armênia, em Bizâncio e no Estreito de Bósforo, na Grécia. São Jorge é um dos santos com maior devoção no Brasil. E isto é notório com a presença dele em letras de músicas, sambas, enredos e outros elementos culturais. Religiões de matriz africana, como o candomblé e umbanda, também veneram São Jorge. Ali, ele tem um outro nome, Ogum. O sincretismo religioso nada mais é do que uma atualização da fé do conquistado. Quando os portugueses vieram para o Brasil e impuseram a fé católica, os escravos negros de matriz africana adaptaram-se à fé deles. Então São Jorge virou Ogum, que é o orixá guerreiro. E como aconteceu essa história entre São Jorge e o dragão? Bem, de acordo com uma lenda, São Jorge fez acampamento com sua legião romana numa região próxima a Salone, na Líbia, no norte da África. Lá diziam haver um enorme dragão com asas. O animal devorava pessoas da cidade como cordeirinhos. Diziam que o hálito da terrível criatura era tão venenoso que qualquer um que se aproximasse poderia morrer por envenenamento. Com o intuito de manter a besta longe da cidade, eles ofereciam ovelhas como alimento. Ao acabarem, começaram a oferecer crianças. Então, o sacrifício caiu sobre a filha do rei de 14 anos, Sabra. A menina foi em direção ao seu cruel destino e deixou a muralha da cidade. Ficou ali à espera da criatura. São Jorge, ao ficar sabendo da história, decidiu por fim a tudo isso. Montou seu cavalo branco e partiu para a batalha. Antes, porém, exigiu que o rei desse sua palavra. Se trouxesse sua filha de volta, o rei e todo o reino se converteria ao cristianismo. O rei aceitou e deu sua palavra. Jorge então partiu para a luta com o tal dragão. Depois de muita luta e oração, Jorge acertou a cabeça do dragão com sua poderosa espada, que era chamada de Ascalon. Depois, Jorge cravou sua espada debaixo da asa do dragão, num local que tinha escamas. Assim, o dragão foi ferido mortalmente e caiu sem vida. São Jorge a amarrou à fera e a levou arrastada até a cidade, levando consigo a princesa. Lá, São Jorge, sendo observado por uma grande multidão, cortou a cabeça da fera com todas as pessoas da cidade para que todos se tornassem pessoas cristãs. O dragão
Na verdade, simboliza a idolatria que mata inocentes e causa destruição. A idolatria é destruída apenas pelas armas da fé. A jovem que São Jorge salvou representaria, na verdade, a região da qual ele combateu heresias e instalou a fé cristã. Ele é da Capadócia. Bem, pessoal, não fazendo referências a nenhuma religião, o intuito desse podcast foi simplesmente contar a história de São Jorge. Espero que vocês tenham gostado e assim finalizamos mais um podcast semanal. E espero que você tenha gostado dessa aventura acerca da vida de São Jorge. Um forte abraço e até a próxima.